importante para nossa fé, para nossa formação, para nossa pastoral, para nossa vida, ah, seja no nível individual, sobretudo também no nível comunitário. Talvez alguns rostos eu já conheço, nem que seja aqui pela fotinho, né? Que está aqui. Já dei aula em 3 turmas. Tive a alegria de dar aula em 3 turmas aqui do curso de teologia online. Eu estou aqui em São Paulo, moro em Ribeirão Pires. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez na vida. Sempre tem que dar referência dos lugares vizinhos, tipo Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Só por Ribeirão Pires fica meio difícil de você ah, se localizar, tá vendo? E aí, quando o Eduardo pediu para a gente conversar com vocês sobre o tema de hoje, eu fiquei surpreso. Por quê? Primeiro que fiquei feliz e surpreso. Feliz porque eu estudei no meu mestrado e em um doutorado que eu fiz o documento de Aparecida. Então, fiquei feliz por conta disso. E fiquei surpreso porque me dei conta que, disse, nossa, mas tem gente ainda estudando o documento de Aparecida, porque parece que é uma coisa que já ficou bastante para trás, né? Brevemente, não tem ainda, né, uma data fixa, mas brevemente a gente vai ter a próxima sexta conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano, mas obviamente que a Aparecida não deixa de ter importância, mas fiquei surpresa porque foi um tema que fez assim, um boom, né, fez um boom em 2007, depois foi um pouquinho caindo no esquecimento. O grande teólogo já falecido, José Comblan, ele num importante artigo, que depois posso até mandar para vocês, ele dizia, né, que o projeto de Aparecida era um projeto bastante ambicioso e que provocaria uma reviravolta, uma guinada na igreja. Por quê? Porque o documento fala de uma igreja toda missionária. E isso é uma tarefa gigantesca, né? Uma tarefa gigantesca. Então, aí, até o documento se tornar realidade, ia demorar aí algumas décadas, talvez séculos, né? Depois, obviamente, que o documento de Aparecida ele foi trabalhado nas conferências episcopais nacionais, né? Obviamente que se diluiu nos DGAs, né? Nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, caso aqui, obviamente, da Igreja no Brasil, mas o Comblan fala, né, que essa mudança, essa reforma que propõe o documento de Aparecida é uma reforma que vai precisar, talvez, de 100 anos para se tornar realidade. Então, o nosso tema de diálogo hoje é esse tema que vocês estão vendo aí na tela, né, documento de Aparecida e o caminho de formação dos discípulos missionários. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho, né, do contexto da conferência, da importância, da relevância da conferência, o que se fala sobre a questão da missão, e também depois a gente tenta de ir um pouquinho com a Aparecida, né, após Aparecida, com Aparecida após Aparecida. Então, a gente tem a quinta conferência de Aparecida, que até o momento é a última estação, por enquanto, mas vai ter outras, né, dessa caminhada pastoral teológica da Igreja Latino-Americana. Então, nós temos a quinta, obviamente, nós temos 4 ah, anteriores, né? Então, aí vocês têm essas 4 conferências anteriores: Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingos e ah, Aparecida. A Conferência de Rio de Janeiro
foi a conferência que também ela fundou, entre aspas, o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. Então, quer dizer, organizações episcopais, tanto nacional como essa nível continental, no caso, o CELAM foi fundada também na Conferência do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, a CNBB já existia desde 52, né, com Dom Helder, etc., entre outros bispos. Aí depois, em 55, também com o apoio de Dom Helder e outros bispos, um bispo chileno, enfim, aí se fundou o CELAM, essa organização episcopal, né, no nível continental. Entre o Rio de Janeiro e Medellín, nós temos um acontecimento fundamental, que é o Concílio Vaticano II. Se a gente pega os temas que Rio de Janeiro trouxe, então a gente tem temas, né, por exemplo, como os leigos são auxiliares do clero, então tem toda uma tensão contra o espiritismo, a maçonaria, ou seja, não tem aquela questão de apologética mesmo, né, de ver até mesmo quase como inimigo. Não tem ainda, obviamente, aquela renovação que trouxe o Vaticano II. Na ocasião do Vaticano II, na participação de bispos do continente no concílio, depois, né, em outras questões, né, o Pacto das Catacumbas, entre outras dinâmicas que aconteceram durante as sessões do concílio, se gestou ali a, a busca, o desejo de traduzir, de interpretar a realidade latino-americana à luz do Vaticano II, ou seja, de trazer o Vaticano II para o nosso continente. E aí, então, a conferência que foi a responsável por isso foi a Conferência de Medellín, em 1968. Até o título dela tem essa índole, né, de interpretar os desafios do continente à luz do Vaticano II. Depois nós tivemos a de Puebla, em 1979, depois a de Santo Domingo, na cidade do descobrimento, né, do continente, em 1992, os 500 anos do, entre aspas, descobrimento. E aí nós tivemos a Aparecida em 2007. Então, essas cicloconferências, elas revelam uma caminhada, uma identidade própria da nossa igreja aqui no nosso continente. Então, quer dizer, sobretudo com o advento do Vaticano II, a igreja, ela não é mais assim uma cópia da igreja na Europa. A igreja, aqui no nosso continente, ela tem características próprias, ela tem desafios próprios, né? Não deve ser, né, um Ctrl-C, Ctrl-V da igreja europeia, enfim. Então, sobretudo da eclesiologia do Vaticano II, muita coisa aconteceu, e aí a igreja também latino-americana se revelou com rostos próprios, né, com desafios próprios, enfim, formando, a partir desse rosto, dessa porção do povo de Deus aqui no nosso continente, a Igreja Universal, né, a Igreja Universal é a união, né, a comunhão, né, dessas pequenas porções de igrejas locais, presidida por um bispo, obviamente, essa união que forma a igreja universal, né, de igrejas locais, essas pequenas porções que formam o todo do povo amado, amado e querido por Deus. Então, assim, só para vocês terem essa ideia, né, dessa caminhada teológica pastoral desde Rio de Janeiro, depois aí o Big Bang, né, o divisor de águas, o Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, né, e Aparecida. Como vocês sabem, a Conferência de Aparecida foi aberta pelo Papa Bento XVI. Então, Bento XVI se fez presente, né, na Conferência de Aparecida. E aí você tem o discurso inaugural do Papa na Conferência de Aparecida. E aí, uma parte que eu tirei do discurso, então ele fala, né, dessa continuidade das conferências que antecederam, o mesmo espírito que animou, né, e querendo dar um renovado impulso à evangelização, buscando sempre que os povos alcancem a maturidade na fé. Um tema muito corriqueiro,
de toda a teologia do Bento XVI, essa questão da maturidade na fé, de uma fé adulta, para ser testemunha de Jesus com sua própria vida, né? Então ele diz assim, olha, depois da quarta conferência em Santo Domingo, muitas coisas mudaram, e a igreja participa das alegrias e das esperanças, né? Das penas, dos juízos, enfim, e quer caminhar junto com essas pessoas. Então, por isso que é necessário uma nova conferência. Muito se dizia também, né, em relação se a Aparecida ia confirmar, né, na tradição teológica pastoral das conferências anteriores, a chamada opção pelos povos, né, que acontece ali, sobretudo, pós-conferência de Medellín. Depois, Puebla, com a opção pelos pobres, diz também da opção pelos jovens. Depois, Santo Domingo, foi um documento conclusivo com muitas tensões. Uma ala puxava daqui, outra ala puxava dali, né? Como vocês sabem, o documento da igreja, ele é feito por muitas mãos, e aí vem daqui, vem dali. O documento de Santo Domingo foi um documento para ser concluído, foi um documento com muitas tensões. Um bispo que foi essencial para a conferência de Santo Domingo, em 1992, foi Dom Luciano Mendes de Almeida. Teve um protagonismo fundamental para tentar de encaixar, né, de dar uma certa harmonia ao texto, através, sobretudo, da mensagem, né, da oração final. As tensões de Santo Domingo foram tantas que, na ocasião da quinta conferência, ainda com o Papa João Paulo II vivo, se foi ventilada a ideia de que a quinta conferência acontecesse em Roma, né, para que, ou seja, para a saúde do Papa, ou seja, também para tentar de algumas tensões que tinha ocorrido lá em 92, né, tentar de amenizar as coisas. Mas essa era uma das discussões. A Aparecida vai reforçar a opção pelos pobres, tal, e o Papa Bento XVI, já no discurso inaugural, diz, né, ao optar por Jesus, né, a fé cristológica é justamente a opção pelos povos. Então, ao optar por Jesus, você opta, né, a partir da fé em Cristo, você opta pelos pobres. E assim, então, né, nos ofereceu, então, essa abertura e essa conferência que teve, né, como um dos protagonistas também importantíssimos, né, aquele que hoje é o Papa Francisco, né, o cardeal Jorge Mário Bergoglio teve uma participação fundamental, né, na quinta conferência de Aparecida, né? Então, o cardeal, ele foi uma referência aí, né, na quinta conferência, teve uma participação bastante expressiva também durante a quinta conferência de Aparecida. Até há quem diga que para você entender o Papa Francisco, você tem que ler o documento conclusivo da Conferência de Aparecida, para você entender o pontificado, né, do Papa Francisco, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja que é um hospital de campanha, enfim, então, seja na comissão da redação, etc., Jorge Mário Bergoglio, até então, teve também uma participação fundamental na quinta conferência de Aparecida. Seja no documento conclusivo, enfim, e assim por diante, seja nas equipes de redação, de coordenação, o cardeal Jorge Mário Bergoglio teve uma participação fundamental. Alguém levantou a mão? Escutei alguém levantando a mão? Não? Ok. Se quiserem falar, né, podem abrir o microfone e ficarem bastante livres, tá bom? Então, vejam só, qual que é o contexto que acontece, né, a quinta conferência? Então, você tem uma igreja que perde cada vez mais fiéis. Então, existe uma preocupação
A Igreja Católica, que em outras palavras a imagem é muito forte, tem gente que não gosta, uma igreja que não para de sangrar. A igreja não para de sangrar e não parou ainda. Né? Os dados, tem alguns dados prévios de alguns, ao censo que está acontecendo aí, mas tem alguns dados de institutos autônomos sobre os números de católicos e, de fato, diminuiu mais ainda. Talvez 50%, 45% da população é católica no Brasil hoje. Né? É católica no Brasil hoje. Então, a Conferência de Aparecida tem o quê? Essa diminuição no número dos católicos, essa sangria, tem diante de si, né, uma crise de transmissão na fé, ou seja, nascer, ser brasileiro e ser católico era como que as duas faces da mesma moeda, né? Hoje já não é mais assim, né? Hoje já não é mais assim. Você não possui mais aquela tranquila cidadania católica, né? Às vezes eu penso, né, por que que o católico não praticante caiu em desuso? Você quase não escuta mais gente falar que ela é católico não praticante. Por que será? Porque houve uma época que a Igreja Católica era quase hegemônica, praticamente hegemônica, e você falar que você não era católico, assim, ó, pá, não sou católico, era algo não tão bom, né? Hoje não tem mais as pessoas não se intimidam mais de dizer que elas não são católicas, não tem, né, acho que o católico não praticante foi uma saída para que as pessoas não se vissem mal na sociedade, porque a Igreja Católica era hegemônica. Então, essa fé que a gente recebia quase que culturalmente, né? Talvez se nós nascêssemos no Paquistão, nós seríamos muçulmanos, porque a maior parte né, das pessoas que ali moram professam a fé muçulmana. Então, a fé é um dado cultural também. Então, essa fé como dado cultural no nosso continente, ela passa por uma crise. Né? Não é mais a fé transmitida pelos avós, mas uma fé decidida. Depois, outra questão que está muito presente é a questão do neopentecostalismo. O neopentecostalismo não é uma igreja evangélica. O neopentecostalismo é uma forma de ser igreja, de viver a fé cristã, que também está presente na Igreja Católica. Okay? Então, o neopentecostalismo ele não é só uma igreja, aquela igreja é neopentecostal, igreja neopentecostal tal. É uma forma de viver a fé cristã que também está presente na Igreja Católica, e em outras igrejas também históricas, tradicionais, também se faz presente. Depois, a situação de pobreza, de injustiça no nosso continente, questões como aquecimento global, que são questões presentes, né, até os dias atuais. A nossa sociedade da propaganda e do consumo, está aí também presente no contexto do documento de Aparecida, e até os dias de hoje. O neoliberalismo, que é o que a mão invisível do mercado, né, dominando tudo. Ah, políticas públicas, não, tudo é a mão do mercado, né? O Estado tem que ter menos participação possível, né? A iniciativa privada, ela é vista como santa, ali não tem corrupção, não tem nada, toda a corrupção que produz é através do Estado. E aí, quanto mais privatizações, melhor. Então, isso é um dos braços do neoliberalismo, né? Quem entendeu o que é neoliberalismo, só estou dizendo enquanto postura, o que importa, né? Em que a gente vai voltar domingo aqui, só dizendo para não acharem, né? Que quem entendeu que é neoliberalismo é só ver os próximos debates, ou os debates anteriores, o rapaz que agora me foge o nome, que é candidato à presidência pelo Novo. Então, ao você ver ele ali, você pode votar nele sem nenhum problema, mas você entende o que é neoliberal. Não, né? Um debate que eu vi na Bandeirantes, acho, de 10 palavras que ele fala, 9 é privatização. Né? Como se o demônio fosse o Estado, ali está a corrupção e a iniciativa privada é tudo um anjo. Então, nesse contexto, né, o mercado que toma conta de tudo, né, quanto menos Estado muito pesado, não tem que, enfim. Presentismo quer dizer uma sociedade que busca viver o hoje, o passado não muda mais, o presente ninguém sabe o que vai acontecer, então se foca no hoje, né, no carpe diem, viva hoje. A globalização, ninguém vive no mundo isoladamente,
O mundo hoje é uma aldeia global. A gente viu isso na pandemia. A gente não resolve os problemas da pandemia sozinho. Não adianta ter, lógico, algum país comprar vacina, tal, no tempo, há pouco tempo atrás, era importante, mas não adianta eu vacinar toda a minha população e depois não estar preocupado com outros países, né? Porque o mundo é um vai e vem, o mundo é uma aldeia global. Não tem mais cada um na sua tribo, ou no seu gueto. E o Francisco disse isso várias vezes, pediu de abrir, para abrir os patentes das vacinas para outros países, sobretudo os países mais pobres, porque não adiantava, né? Enfim, uma crise global pede solução global. Não adianta eu, no meu país, resolver e depois, né, enfim, achar que eu vou subir as fronteiras, que aí não vai entrar mais ninguém de países que não estão vacinados. Uma relativa despolitização da juventude, estou dizendo em relação a 2007, sobretudo, hoje a juventude já tem tomado um outro rumo, e um pluralismo religioso. Então, o Brasil, ele deixa de ser um país católico, alguns dizem que 2050, bem otimistas, que até 2050 o Brasil deixaria de ser um país católico. Eu sou mais pessimista, acho que 2030 já deixa de ser um país católico, vamos bater 35% a 35% com nossos irmãos evangélicos, cair um pouquinho a mais para eles, mas o Brasil não vai deixar de ser um país cristão. Dificilmente vai deixar de ser um país cristão, mas vai deixar de ser um país católico, provavelmente. Né? Mas também há uma presença, né, acentuada de pessoas de outras religiões, de religiões afrodescendentes, né? Nos meios de comunicação, a gente percebe essa pluralidade, ainda que o Brasil seja, na sua maioria, um país católico, a gente convive com pessoas que não acreditam em Deus, com pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em religião, com pessoas que acreditam na nova era, que acreditam, enfim. Então, esse também é o contexto da conferência de Aparecida. E aí vamos, então, conversando sobre qual a relevância dessa conferência. Pessoal, desde que a igreja é igreja, que a dimensão da missão é importante. Desde que a igreja é igreja, que ela é missionária. Né? Enfim. Mas, parece que em algum momento da história, essa questão da ser missionário ficou bastante limitado ao clero, à vida religiosa, ao padre, à freira, enfim. Parece que a dimensão da igreja toda missionária, em algum momento, por vários motivos, se perdeu. A Aparecida, quando ela fala que a igreja, que todo batizado é missionário, ela não está trazendo algo de novo por ela mesma. Ela está resgatando o Vaticano II, especificamente no decreto Adientes, número 2, que fala que a igreja é, por sua natureza, essencialmente missionária. Depois, os papas, como João Paulo II, dizia também, olha, se a igreja não é missionária, ela está doente. Né? Então, o que a Aparecida faz? Ela aprofunda essa visão, essa teologia da missão, presente no decreto Adientes do Vaticano II. Né? Possivelmente, essa dimensão de uma igreja toda missionária se perdeu em algum momento da história da nossa igreja. Então, a Aparecida de, olha, todo batizado é missionário. A missão não está limitada ao missionário que vai além fronteiras. Lógico que essa missão é importantíssima. A missão chamada Arigentes, além fronteiras. Mas você pode ser missionário onde você está. Onde você está. Próximo mês, né, nós celebraremos o mês, o mês missionário, né, na igreja. É a campanha missionária das pontifícias obras missionárias, enfim. Aqui abre Igreja Missão, sereis minhas testemunhas. Né? Então, a gente tem, durante o mês de outubro, a campanha missionária, tem um Dia Mundial das Missões, enfim. Então, por exemplo, tem aí a campanha missionária que busca
ajudar missionários que estão em outros países, tá? Tudo isso é importante. Mas a missão não se limita ao clero e às religiosas e religiosos. A missão é uma responsabilidade de todos os batizados. Mesma coisa de falar da santidade, né? Como vocês já sabem, a santidade não está restrita ao clero, à vida religiosa consagrada. Todo mundo pode ser santo. Minha mãe, que cuida dos netos, pode ser tão santa quanto, né, a freira enclausurada, contemplativa, que, enfim, que vive, pode ser tão contemplativa, tão profunda na sua fé e tão santa quanto. Só para dar um exemplo. Ou, né, enfim, porque o chamado à santidade é universal. E também aqui a missão é um chamado universal. Então, veja só. Aparecida pede cristãos católicos adultos e maduros na fé. Aparecida pede cristãos católicos que não vão à igreja apenas para fazer parte do fã-clube do padre. Né? Todo padre numa paróquia tem um fã-clube. Né? Então, tem aquela panela, em outras palavras, não sei como vocês chamam aí em Maringá, aí onde vocês estão, né? Que não tem gente só de, tem gente de vários outros lugares. Então, quer dizer, o que te torna a igreja não é se o padre vai na sua casa almoçar ou não. Não estou dizendo que ele não possa ir. Porque, às vezes, esses banquetes ali têm, né, tem mais qualquer outro sentido do que a gratuidade, né? Geralmente é os interesses, enfim. Não são todos, em geral. Então, quer dizer, o que te torna igreja? Não é a amizade, o que te torna igreja é o batismo. E o batismo te traz dignidade. E o batismo te torna missionário. Então, quer dizer, a Aparecida pede um outro tipo, por exemplo, uma outra atitude, por exemplo, de leigos. O Papa Francisco fala muito do clericalismo, ou do neoclericalismo, que ele fala que é uma perversão na igreja. A gente sabe que o neoclericalismo existe, não é só por culpa dos padres. Muitos leigos são coniventes com algumas questões, quer dizer, muitos leigos pedem padres que, né, são centralizadores, né, que não dá espaço para ninguém, que não tudo tem que passar por ele. Então, não é um problema da igreja como um todo, ainda que possa ser os padres têm um pouco mais ou não de responsabilidade. Então, a Aparecida diz, olha, em outras palavras, o laicato tem que acordar esse gigante adormecido. Esse gigante adormecido. O laicato é um gigante adormecido. Ah, mas aqui na minha comunidade tem muitos leigos engajados. Beleza, ótimo. A sua comunidade é apenas uma, infelizmente. Então, primeiro, então o laicato, o Aparecida pede que o gigante adormecido desperte. Tivemos recentemente, né, o ano do leigo, etc. Esse gigante tem que despertar. Quer dizer, discípulo missionário. Então, não é discípulo ou missionário, discípulo missionário. Quer dizer, as duas faces da mesma moeda. Um verdadeiro discípulo é missionário, um verdadeiro missionário é discípulo. Então, é o discipulado missionário. Sem ou, sem e, sem hífen, sem aquilo que vocês quiserem. Aquilo que vocês quiserem. Então, Aparecida, o que a Aparecida diz? É necessário uma conversão e uma renovação pastoral. Não sei como é que é aí, estou dizendo a partir da minha experiência, que é uma experiência limitada, né? Então, a gente faz lá no final do ano, daqui a pouco, né? O ano já acabou praticamente. A Assembleia Pastoral Paroquial. Parece que todo ano é a mesma coisa. As metas, avaliação. Fulano brigou com o ciclano, sei o quê, pastoral, no que cedeu espaço, quando outra pastoral foi, outra pastoral pediu o salão, foi usar o salão, usar o data show quando estava agendada para outra pastoral, e aí foi dar palestra em um data show. Aí as propostas. Opções para 2023. Acolhida. Formação. Não muda.
Então, é necessário uma conversão pastoral. Não adianta, sem uma conversão, não vai haver renovação pastoral. Sem as pessoas terem consciência do que elas estão fazendo na igreja, não adianta nenhum plano, por melhor que esse plano possa ser. Não adianta. Então, a Aparecida diz, olha só vamos ser discípulos missionários se a gente se converter. Por quê? Qual é a herança que nós recebemos no Brasil, por exemplo, de um país que você nascia aqui e ser católico era as duas faces da mesma moeda. Como se você fosse registrar criança e já pegava ali a certidão de batismo. Tô brincando, não era assim, obviamente, mas para brincar. Então, quer dizer, tem que passar de um país de meros batizados, a Aparecida diz isso claramente, para um país de discípulos, de pessoas decididas. Por isso que eu digo a vocês, conversão não adianta plano, não adianta reunião. Vai ser sempre mais do mesmo. Sem conversão, vai ser aquela coisa, sempre foi assim. Ah, mas sempre. Enfim, não tem novidade. Qual que é a meta da missão? A meta da missão é fazer com que os católicos voltem para a igreja? Também. Mas qual que é o método que eu uso para isso? O Papa Bento XVI e o Papa Francisco dizem claramente que a igreja não cresce por proselitismo. Quer dizer, a igreja não cresce eu indo na tua casa de manhã dizendo que você é idólatra, ou que você vai para o inferno, né? Enfim, a igreja cresce por atração. O que é essa atração? É um show? Show do, sei lá, Simone e Simaria, que agora não estão mais juntas, que outro dia teve um show aqui na minha cidade do Wesley Safadão. É esse tipo de atração pirotécnica, de luzes e mais. Não. A atração do testemunho. Do testemunho. Então, como é que a igreja cresce? Pela força da atração. Que atração é essa? O testemunho. Então, qual que é a meta da missão? A missão é que todos tenham vida. A Aparecida vai também dizer dos rostos que doem em nós. Migrante, dependente químico, encarcerado. Quantos rostos que doem em nós no Brasil hoje? Quantas pessoas? Não é que no Brasil, infelizmente, né, a fome é uma realidade que perpassa a história da humanidade. Mas não podemos negar que pós-pandemia, por vários motivos, a fome no Brasil se tornou uma realidade ainda mais contundente. Né? Ainda mais contundente. Você não cruza um semáforo hoje sem ter alguém pedindo uma placa, tenho fome. Então, quer dizer, qual que é a meta da missão? É a vida plena. Pessoal, a vida plena. Nós temos hoje pessoas de altíssimo gabarito na igreja, dizendo que eu não me fiz padre para me preocupar com o mico-leão dourado e nem com o aquecimento global e com as árvores. Me fiz padre para salvar as almas. Cuidado, cuidado. Para um judeu, na antropologia cristã, judaico-cristã, o ser humano nunca pode ser dividido. O ser humano nunca é só alma. O ser humano é corpo também. Então, a oração, a espiritualidade é tão importante quanto um pedaço de pão. Então, quando o Papa diz na Laudato Si, a, sobre a ecologia, tá, quando explode ali alguma coisa com aquecimento global, aí produz um monte de refugiados climáticos. Quem vai acolher essas pessoas? Elas vão perecer no fundo do mar Mediterrâneo? Como que eu não tenho que refletir sobre o aquecimento global? Sendo que ele vai produzir situações que a gente nem imagina o que vai ser. O aquecimento global é uma evidência científica. Né? Então, quer dizer, cuidado, a vida, a missão é vida plena. Hoje fui ali naquela e dei, nem deu tempo de rezar e a gente deu
comemos lá a sopa e foi tudo tão corrido. Ótimo, a próxima vez você reza e dá sopa também. Teve um dia que deu, que era só para rezar, beleza. Tudo, o ser humano é uma unidade de corpo e espírito. Então, às vezes, por trás dessas visões, de tipo assim, a igreja não conta mortos, a igreja, na pandemia, né? A igreja salva as almas. Muito cuidado com essa antropologia. Ela é uma antropologia que ela não é bíblica e tampouco cristã. Tampouco cristã. Né? Então, que várias coisas da alma, do corpo não presta, é fonte do pecado. Cuidado. Então, você tem aí os rostos que doem em nós, né? Moradores de rua, dependentes químicos, migrantes, doentes e presos. A missão é a vida plena. Não é só, eu não estou dizendo que as pessoas não possam vir para a igreja. A missão não é só para a gente parar de perder no senso. Eu não estou dizendo que não tem que ter grupo de rua, eu não estou dizendo que não tem que ter missão, né, que vai na casa das pessoas, eu não estou dizendo que vocês não podem fazer uma missão que vai na casa das pessoas que não tem mais para a igreja. É ótima essas ações, mas a missão é permanente, né? Não é uma missão só num 15 dias. Vamos fazer missão no mês missionário. A missão é permanente. Assim como a acolhida, né? Tu fala, tem a pastoral da acolhida. Pode ter, sem nenhum problema. Mas toda a comunidade tem que acolher. Ah, pastoral bíblica. Pode ter, serviço de animação bíblica. Ótimo, mas toda pastoral, todo mundo tem que ter a Bíblia como centro. Né? Assim é a missão. Não é uma atividade de uma pastoral. Então, a catequese tem que se tornar missionária, né? Enfim, tudo tem que se tornar missionária. A igreja é estado permanente de missão. E óbvio que pode ter uma missão para tentar trazer católicos para a igreja, sem nenhum problema. Né? Só que nós temos que estar preparados se aquela família pede-nos também uma cesta básica. Tem que estar preparado. Tem que envolver, né, a catequese, os vicentinos, né, é a sonhada chamada pastoral orgânica ou pastoral de conjunto. Então, a Aparecida aponta para isso aí. Né? Depois, por exemplo, o Papa Francisco diz, uma igreja que vai rumo às periferias existenciais. Uma igreja como um hospital de campanha, que sempre está pronta para acolher quem quem sofre. Né? Então, vejam só, a Aparecida fala aqui, que ele dizia há pouco, é necessário passar de um encontro de meros batizados para um continente, melhor dizendo, de discípulos missionários. E o que vai acontecer? E o que vai proporcionar essa mudança? Um encontro pessoal com Jesus. Né? O que vai proporcionar essa mudança? De um continente de meramente batizados, católicos de cultura, nascêssemos em outro país do Oriente Médio, sei lá, de maioria muçulmana, né? Certamente seríamos muçulmanos ou de qualquer outra religião, talvez na Índia, hindu, né? Não sei. Mas a gente tem que ser uma presença convicta. E o que está no meio aí? O encontro pessoal com Jesus. Por isso que a Aparecida fala de um novo Pentecostes. É necessário um novo Pentecostes, ou seja, um novo ardor missionário. É necessário um novo ardor missionário. Porque a missão, ela é permanente, ela não é periódica. Lógico que você pode ter, vamos fazer uma semana de missão. Lógico que pode ter uma missão periódica. Mas aquilo é uma página no estado permanente de missão de toda a igreja. E a Aparecida fala da missão em três formas, né? Missão adjentes, missão continental e missão paroquial. Então, a Aparecida fala da missão em três perspectivas. Né? Primeiro, a missão adjentes. Não é só a missão de ir a lugares, naquelas pessoas que não conhecem Jesus, lá no fim. Não é só essa missão. É também essa, mas não é só essa. Então, por exemplo, você pode ser missionário, né? Na cultura, na política, na economia.
Então, a missão de Gentes, ela passa a ser uma missão mais ampla, não só uma dimensão geográfica ou jurídica. É uma missão muito concreta. Então, você pode ser missionário agentes em qualquer lugar. E aí, aquilo que eu dizia há pouco, Francisco fala de periferias de uma igreja em saída rumo às periferias existenciais. Quais são as periferias existenciais que nós temos hoje? São tantas, né? Periferias existenciais. Depois a Aparecida fala da missão continental. O que é a missão continental? Ela apareceu como um indicativo em um parágrafo no documento conclusivo, e a missão continental deveria ser trabalhada depois da conferência, nível diocesano, nacional, regional, enfim. Ou seja, a missão continental, ela tinha a função de deixar a igreja, de que cada diocese, cada regional, refletir sobre como se ser, permanecer, né, em estado de missão, estado permanente de missão. E aí, chega a um ponto, né, nevrálgico, talvez, o documento que é a missão paroquial. Aqui é, talvez, uma das questões mais contundentes que o documento de Aparecida traz. Né? Uma das questões mais contundentes que o documento de Aparecida traz, que é a missão paroquial. Então, a Aparecida tem presente que aquela hegemonia que a igreja possuía e que você não precisava falar para a pessoa que chega na igreja o amor de Maria, né, a paz de Jesus, o amor de Maria, não precisava dar o folheto para ela. Quer dizer, as pessoas chegavam, pegar, quer dizer, a igreja vivia tranquila, ela não precisava ir atrás de ninguém. A igreja passou por muito tempo sem, entre aspas, precisar, né, ir atrás de alguém. Ir atrás de alguém. Só que essa realidade, felizmente ou infelizmente, acabou. Hoje, se as pessoas não se sentem bem aqui, elas vão em outro lugar. Ah, mas e a doutrina, a questão do dogma, lá não tem Nossa Senhora, aqui tem. São pouquíssimas pessoas que fazem esse juízo de valor. Né? Em geral, as pessoas, né, são bem tratadas, se sentem bem, etc. Vai embora. Vai embora. Né? Pode até ter ainda a Nossa Senhora lá no seu armário, lá no fundo do armário, mas vai embora. Né? Vai embora. Então, as ofertas de sentido, podemos dizer assim, elas são plurais. Tem igreja em cada esquina, gostemos ou não. Então, se não se sentiu bem aqui, pode ir tranquilamente em outro lugar. E aí, se percebe que não é uma novidade. A pouca participação dos católicos na vida paroquial. Pessoal, isso antes da pandemia, hein? Imagine agora. Imagine agora. Domingo eu estava conversando aqui com o pároco da paróquia que eu participo, e dizia para ele, tem que parar de transmitir missa. Em muitas paróquias, o povo não voltou a participar. Ou voltou uma parcela. Né? Mas, em 2007, se constatou uma pouca participação dos católicos na vida paroquial. Alto número de católicos afastados. A paróquia ela é uma estrutura um pouco enrijecida. Ela tem uma história, ela nasceu, né, no mundo do campo, e nós estamos no mundo urbano. De certa maneira,
a paróquia impostada em algumas lógicas e algumas dinâmicas, ela tem pouco a dizer para o mundo atual. Ou seja, ela é uma estrutura fixa, estática, né? Se a paróquia ceder apenas à burocracia, ela pode estar fadada ao fracasso. Ela pode estar fadada ao fracasso. Então, a paróquia, ela está com dificuldade, a Aparecida constata, para responder aos desafios do mundo moderno, do mundo urbano, melhor dizendo. Quer dizer, ela não é uma estrutura que vai ao lugar, ao encontro das pessoas. Ela é uma estrutura que as pessoas venham ao nosso encontro. Então, precisa mudar a lógica. A culpa não é a paróquia enquanto prédio, né? Construção civil. A questão é a dinâmica dentro da paróquia. Ok? Mas, professor, agora tu quer que a gente, então, destrua as paróquias e faça o quê? Tendas? Não é isso. Estou dizendo a dinâmica paroquial. Né? Dinâmica paroquial. Gente burocrática, então, olha, só se abre o banheiro perto da missa, aí se chegar algum lugar, porque senão o pessoal fica usando, aí o banheiro fica sujo, enfim. São várias questões que vejo por aqui, né? Então, aí chega alguém mais cedo para a missa, uma mãe com uma criança para trocar o banheiro fechado. Ah, só abre o banheiro 15 minutos antes de começar a missa. Então, essas são umas coisas que acontecem aqui, não estou dizendo de vocês, no lugar de vocês estão, que eu não entendo, né? Não entendo. Então, quer dizer, ah, umas questões de um serviço que a paróquia poderia dar e que a paróquia não oferece, até seria, até infringe questões aí de leis que qualquer prédio público tem que ter, né? Enfim, um banheiro aberto para as pessoas usarem enquanto ele está aberto. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem nem lógica. Então, a gente percebe que a paróquia, algumas dinâmicas paroquiais são ultrapassadas. Não responde mais os desafios atuais. Repito, paróquia enquanto dinâmica. Não estou falando mal do prédio, da construção. Estou dizendo que, às vezes, é uma pastoral de manutenção, né? Sempre fez assim. Então, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Então, o que é a paróquia missionária? É uma proposta de renovação das paróquias. Então, hoje se fala também, né, a partir de alguns DGAs, né, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Se fala de paróquia de comunidades de comunidades. Vocês já ouviram falar isso? Certamente. De uma paróquia que consegue ir ao encontro, consegue visitar as pessoas. De uma paróquia que sempre tem alguém, ou um padre, ou um ministro, para fazer uma exéquia, para dar uma bênção, para benzer uma água, para deixar aquela água benta. Sempre tem um horário estabelecido, alguém para atender confissões. Quando alguém liga, fala, olha, morreu alguém, precisa. Isso faz toda a diferença, gente. Pode não me parecer. Em geral, uma paróquia que cuida, dos seus mortos, dos seus doentes. Em geral, essa paróquia não vai ter muita dificuldade para sobreviver. Né? Em geral, não vai ter. Porque é uma paróquia que, olha, você vai fazer uma exéquia, você já diz, olha, 7º dia lá na igreja, tal dia, então esperamos a família, o nome da pessoa vai estar na intenção. Mas a família não é, mas a família pediu para um pai lá, alguém vai da família ali. Então, quer dizer, faz muita diferença. Alguns detalhes, alguns fazem muita diferença na vida paroquial. E essa questão da morte, do sofrimento, etc., não só, mas também faz diferença. Então, se a pessoa procura a igreja, liga ali, nunca tem ninguém, não tem ministro, não tem,
fica bastante complicado. Quer dizer, então muitas vezes é uma paróquia muito burocrática, né? Então vai lá, então olha, não pode, não pode, não pode, não pode, né? Tá muito burocrática. Não é que não pode, não é que não tem que ter burocracia, não é que não tem que ter o diretório sacramental da diocese, não é isso. Não é que não tem que ter o direito canônico, não é isso. Mas a paróquia tem que ter um carisma próprio. E a burocracia não pode matar esse carisma. Então, o carisma é uma igreja aberta para todos. A burocracia de deixar o beiro aberto, fechado, só abrir 15 minutos antes, não pode matar o carisma. Não pode. Então, são pequenos detalhes em que a instituição, ou a burocracia, entre aspas, mata o carisma. E acaba nos levando a dar um contra-testemunho. Né? Acaba nos levando a dar um contra-testemunho. Então, veja só, a paróquia missionária, ela tem que ter suas burocracias, seus papéis, tem que ter tudo isso, né? Faz parte. Mas ela não é só isso. Não é uma paróquia de eventos, né? Agora aqui estamos acompanhando uma paróquia, aqui na minha região, que foi no fundo do poço com a pandemia, né? Foi no fundo do poço com a pandemia, financeiramente. Está devendo bastante, enfim. E aí a paróquia não para de fazer eventos. Então, um dia é o lanche do lanche, sábado foi do lanche, noite da pizza. Tá, beleza. Bingo, agora querem ver se comprar uma moto, um carro para fazer rifa, tal, tal. Mas cadê o povo que vai comprar? Então, quer dizer, se não tem o povo, né, se não cuida do povo, quando o povo procura para fazer a exéquia, para acompanhar no luto, para confissão, para fazer um direcionamento espiritual, não adianta. Esses problemas se resolvem na pastoral, gente, no cuidado das pessoas, né? Não adianta só é, fazer propaganda por Pix na tela para as pessoas doar, pagar o dízimo. E aqui eu não estou dizendo que não tem que pagar o dízimo. Tem que pagar sim. Mas não adianta, tem um trabalho antes disso aí. Né? Vamos fazer lanche para vender, se o povo não está com a gente, se o povo não tá ali, então não adianta fazer o lanche, tem que ter povo para fazer o evento. Então, muitas vezes, a paróquia fica uma paróquia de eventos. Né? E a paróquia tem que ser dinâmica, tem que ser de processo, e não só de conservação, não só de sempre foi assim. Então, a missão paroquial, ela tem esse objetivo de oferecer uma nova vitalidade à estrutura paroquial, que em muitos lugares se revela cansada. Cansada. Não são todas as paróquias do mundo. Existem paróquias extremamente, né, uma vitalidade muito intensa. Mas, em geral, a estrutura paroquial, né, revela um certo cansaço. Bom, desafios, então, né, após Aparecida, ah, podemos dizer assim, né, desafios após Aparecida. E aí, o tema da nossa noite de hoje entra em cheio. O caminho de formação dos discípulos missionários. Em geral, as nossas formações, não é que não possa ter, em geral, as nossas formações é para responder o que é isso, o que é aquilo, enfim, e poucas vezes para responder como se vive. Como é que se vive comunidade? Por exemplo, esse ano, a campanha da fraternidade veio nos dizer que a gente precisa ser educado para viver em fraternidade. Educação em fraternidade, não era esse o tema? Era. Então, por exemplo, nós precisamos de uma outra impostação formativa na igreja, que não é só aquela, tem que ter ela, mas não é só aquela de responder o que é, mas também a de responder como se vive. Nós precisamos ser educados para viver em fraternidade, para viver em comunhão, para viver em comunidade. O que a gente encontra em geral na igreja? O Wellington, eu, que cumpro, né, bonitinho os ritos, mas tenho só a aparência de humano, mas de humano mesmo eu não tenho nada. Né? Ou seja, o cara está na igreja, mas o cara é, né,
depois para fazer as coisas, para escutar, para caminhar com as pessoas, para respeitar as pessoas, para acolher as pessoas, o cara tem carências, né, evidentes. Não é que nós não possamos ter carências, mas se espera da gente algo diferente. Se espera da gente algo diferente. Então, a gente precisa ser formado para isso, para ser educado para viver em comunidade, né? Para não fazer fofoca, para não fazer parte da panela, que hoje a panela que você faz parte hoje é aquela que vai te cozinhar amanhã, para ter amizade com o padre, mas ter também criticidade, não fazer parte do fã-clube, né? O fã-clube do padre impede que ele veja as outras pessoas, né? Também é cômodo para ele, também é cômodo para as pessoas que fazem parte, né? Então a igreja é aquela dúzia de pessoas, não tem nada mais do que aquilo. Aquela dúzia, meia dúzia, dúzia, né? Aprovando as ações dele, o resto do povo que está atrás simplesmente aceita. Simplesmente aceita. Então, o espelho é o fã-clube. Então, se eu tenho quem me aplauda, então eu não preciso, não tem que estar preocupado em melhorar, em criticar, nada. Né? Então, precisa de cristãos adultos e maduros, que saibam os seus direitos e os seus deveres. Nesse sentido, né, que se diz, né, de alguns desafios após aparecer. Então, a gente tem que ser formado para isso. Não vai ser por osmose. Não vai cair do céu. A gente tem que ter a formação para perguntar, para responder o que é liturgia, o que é um dogma. Temos que ter essas formações, mas temos que ter formações de como ser discípulo, como ser missionário, como viver em comunidade, né? Como viver em comunidade, enfim. Então, também, perceber que a missão, ela vem de Deus e o início e o fim da missão é Deus. O Espírito Santo sempre chega antes da gente. Então, vamos fazer uma missão de visitar famílias. O Espírito Santo sempre nos antecede. Então, o fundamento da missão é a Trindade. A gente é instrumento, né? A gente é a igreja, nós somos igreja, a igreja participa da missão trinitária. E como é que eu me contento de fazer uma missão daquela pessoa pedir um saco de arroz e depois eu não conseguir trazer ela para a igreja? A missão tem que ser vivida na dinâmica da gratuidade, né? Outro dia eu conversava com uma irmã, ela dizia para mim, escandalizada: olha, que a gente trabalha com pessoas, né, tal, carentes, vulnerabilidade e tal, só que a gente doa a cesta básica para elas, e depois, né, no domingo, ela vai na igreja evangélica, só que ela não doa nada para elas. Só quando elas precisam de comer, elas vêm aqui. Eu disse, pois bem, irmã, ah, isso infelizmente acontece, mas isso não deveria nos angustiar, porque é a dinâmica da gratuidade, né? A gente tem, agora exagerando um pouco, não era o caso dessa irmã, né? Exagerando um pouco, a gente tem que se libertar, né, do me mostro, logo existo, né? Ou seja, as pessoas acham que elas só existem se elas postarem algo no Instagram, no Face, né? Até a gente vê, né, pessoas que estão ali fazendo doação e postando, né? Expondo as pessoas, é muito feio. Já tem um evangelho que diz, né, para uma mão ver o que é, né? Mas a gente esqueceu dessa página. Ou algumas pessoas esqueceram dessa página. Então, veja só, a missão deve ser vivida na gratuidade. Ah, eu vou sempre na casa daquela família, mas deixa a Nossa Senhora lá, né? Uma vez eu coordenei aqui na comunidade um projeto de capelinhas missionárias. Eu fazia as capelinhas girarem pelas casas, um projeto que não era tão novo, mas tinha suas peculiaridades. Ah, então deixa ali, mas a família sempre entrega a Nossa Senhora da maneira que deixou. Não, ela está aceitando. Uma hora, alguma coisa acontece, né? Mas aquela família só vem atrás disso, só vem quando precisa. Ótimo. Ou a missão ela é na dinâmica da gratuidade, do amor e da liberdade, ou então não dá para ser missionário na dinâmica do espírito interesseiro, na dinâmica do proselitismo. Ó, te dou aqui esse pedaço de pão, só se você for à minha igreja. A igreja não cresce assim.
A igreja cresce por você dar um pedaço de pão sem pedir nada em troca. Você vai dizer, a pessoa vai dizer, poxa vida, eu nunca fui lá e nunca me falharam. Testemunho de amor, de liberdade. Então, a missão deve ser sempre acompanhada por liberdade, por gratuidade, por amor. Ainda que tudo aquilo que você tem em volta de você seja adverso. Ah, enfim, ainda que tudo aquilo diga, bom, tô com vontade de desistir, porque não, calma, calma. Quer dizer, missão é gratuidade. Por isso os papas já diziam, né, a igreja cresce por atração. E que atração é essa? É atração pirotécnica, de fogo de artifício, é, de sei lá o quê? De visual, de publicidade, do marketing? Não. Qual é a atração da igreja? É Jesus, é o amor. Né? Hoje, nessa dinâmica da missão, parece que nós temos um bocado de católicos que tem medo de que as pessoas experimentem ir na igreja, uma igreja que é mãe, uma igreja que é samaritana, uma igreja que é um hospital de campanha. Né? Parece que tem católicos que têm medo que a igreja revele o seu rosto misericordioso. Parece que tem católicos que têm medo que a igreja entre na noite escura delas. Depois falamos de doutrina. Depois falamos para ela, olha, a doutrina diz isso, você está vivendo dessa maneira. Não estou dizendo que não tenha que ter. Mas não existe mãe que, antes de ser mãe, é mestra. A mãe é mãe primeiro. Depois ela vai puxar a orelha do filho. Mas o filho já foi aquecido, protegido. E se o filho quiser tomar um caminho próprio, dizer, tá bom, eu vou tomar um caminho próprio, que nem na parábola dos domingos atrás, né, do filho pródigo, do pai misericordioso, tá bom, mas eu não estou de acordo, ela nunca vai esquecer que ali ela recebeu amor, carinho, quer dizer, ali eu recebi, apesar de eu depois ter tomado outro caminho, mas ali eu sei que eu fui amado, eu fui acolhido, independentemente de qualquer coisa. Então, infelizmente, muitos católicos têm medo de que a igreja se revele nesse seu rosto misericordioso e gratuito, sem pedir nada em troca. Nós sabemos que, quando a missão tiver, a igreja missionária estiver nesse nível, a luz vai resplandecer. Nós sabemos disso. Não vamos ter medo. Mas a luz que vem de Jesus, né? A luz que é Jesus. A igreja que não tem luz própria. A luz que a igreja transmite é de Cristo. É de Cristo. Então, a gente sabe que a igreja vai, né? As pessoas vão olhar, nossa, ali se ama. As pessoas vão vir para cá. Porque ninguém é tão doido de encontrar um lugar onde o coração foi aquecido e ainda não querer continuar, ou não querer ir ali pelo menos mais uma vez na vida. Então não tem, só que isso não pode ser o nosso foco principal da vida missionária. Então a gente sempre tem que rever, tá, quais os interesses por trás da nossa vida de discípulos missionários. Viver sem interesse, ninguém vive. Quais são os interesses que me movimentam? O que eu faço na igreja? Primeira coisa, o que eu faço aqui? Todo mundo tem interesse, só que tem interesses bons. Ah, meu interesse é evangelizar. Ótimo. Meu interesse é trazer mais almas para Jesus. Beleza. Tem interesses bons e tem interesses que não são tão bons. Meu interesse é o poder, meu interesse é puxar o tapete dos outros, meu interesse é fazer parte do fã-clube do padre, meu interesse é coordenar aquela. Lógico, você pode coordenar, mas esse não pode ser o primeiro interesse. Isso é consequência. As pessoas, a gente parar de sangrar nos próximos censos do IBGE é consequência de um testemunho de amor. É consequência. Vai parar de sangrar. Não tenho dúvida. Quando uma missão, uma comunidade bem postada, ela vai crescer. Ainda que a gente não veja na nossa geração, ela vai crescer. Né?
Se a pessoa se sentir bem acolhida, ela vai vir, vai voltar. A igreja vai crescer, vai ter jovens, vai ter uma igreja toda ministerial, vai ter. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas como é que a gente faz para chegar lá? Então, a Aparecida nos dá várias pistas, algumas delas inquietantes mesmo, dessa igreja que pede cristãos e cristãs adultos e maduros na fé. Adultos e maduros na fé. Pois bem, então o que eu tinha para dizer para vocês, disse. Agora também é hora de ouvi-los, ouvi-las. Né? Fiquem à vontade para abrir o microfone, discordar, concordar, criticar, contribuir, dar outra visão da situação, do documento, sem nenhum problema. Boa noite, professor. Tá bom, Wellington? Boa noite, tudo bem? Então, você falando na abertura dessa igreja de saída, a nossa paróquia diocesana aqui, desde 2019, nós estamos implantando o IVC, que é essa nova caminhada da igreja, né? E os documentos de Aparecida, o 107, a gente está vivendo bem constante eles, as realidades, das mudanças que você falou que tem que ter nessa caminhada nova que a igreja está fazendo. E é isso que você falou, essa quebra de paradigma daquelas coisas que era feito assim, que tem que mudar, é o que você está falando, é muito difícil a gente colocar na cabeça essa mudança que tem que acontecer, né? Nós temos várias formações, que nem eu e minha esposa, nós somos coordenador de catequese de adultos. Com a pandemia e tudo mais, mas a gente conseguiu formar a primeira turma. Esse dia teve a formação da primeira turma de catequese. E a gente vê os frutos disso, que aí os que saíram dali, já uns entrou para a catequese, outros estão já na pastoral do dízimo, estão caminhando. Então, veja assim, a igreja, nessa parte, ela está evoluindo também. Mas, tipo assim, como você falou, a gente faz a formação, aparece lá uns 10, 12, né? A comunidade não assume isso, é o que você está falando. É complicado, é bem difícil também despertar esse interesse de vestir essa camisa de verdade. É muito complicado. É só através da fé, da oração, né, do joelho dobrado, para a gente conseguir isso. Ótimo, muito bom. Vamos ver se aqui no chat tem alguma coisa. Derivaldo tem que sair, desconsiderar, recupero depois. Que mais? Boa noite, Wellington. Boa noite. Esse trabalho da quinta conferência, né, de Aparecida, eu vejo que ainda tem muito a ser explorado, né, como você mesmo enfatizou no início, e Aparecida, logo no início, ela foi muito falada, né, nas assembleias paroquiais, diocesanas, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a gente observa que, com o tempo, ela foi sendo esquecida, né? E isso daí foi sendo substituído por outros documentos que ia surgindo na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as orientações, e assim por diante. Porém, nós estamos celebrando os 15 anos, né, da Conferência Nacional dos Bispos, do documento de Aparecida, e, mesmo assim, esse documento ainda não foi tão explorado quanto se espera, e se esperava e se espera. Mas eu vejo que alguns reflexos do documento de Aparecida, como a igreja em estado permanente de missão, acontecem. Aqui na paróquia onde estou
onde participo, onde vivo, nós temos aqui o dízimo missionário. E como é que isso funciona? Os agentes da pastoral do dízimo, antigamente, ficavam na porta da igreja, atrás de um balcão, esperando só o dízimo dos fiéis. Se o fiel viesse, tudo bem. Se não viesse, não estava nem aí, né? Davam uma cartinha como uma lembrança pelo seu aniversário, e às vezes não. Mas agora nós resolvemos, né, juntamente com o pároco, mudar essa dinâmica. Quem é que vai até quem? Os agentes de pastoral, de movimento, de serviço, fazer a visita na casa do dizimista, né? E isso daí não é somente quem trabalha na pastoral do dízimo, é do texto dos homens, é da pastoral da catequese, da pastoral da sobriedade, e assim por diante. Ou seja, toda pastoral é missionária, né? Não existe uma pastoral específica para missão. Todos nós somos missionários. Por causa disso, é que nós observamos a mudança, né? Tanto na questão da consciência daqueles que estão participando, vivendo como igreja, como também que as pessoas já começam a observar que elas são importantes por serem filhas de Deus e como participantes da comunidade. Infelizmente, isso ainda é muito pouco, mas já é um grande passo, porque antes a coisa era mais difícil, né? Era algo mais restrito, mais um pouco acanhado. Porém, ainda é preciso se quebrar muitos paradigmas dentro da igreja, né? Na comunidade, dentro da igreja, como eu falo, povo, né? Essa questão de ficar somente esperando pelo padre, ou então o padre bloquear a ação, a participação do leigo, né? Nós sabemos muito bem que existem sacerdotes que têm essa visão muito centralizada, de tudo passar por ele. Claro que ele tem que ter o conhecimento de tudo, até como titular da paróquia, mas é preciso com que o padre ele deixe também certas responsabilidades nas mãos do leigo, porque somos pedras vivas e, ao mesmo tempo, a igreja não é só o padre, a igreja somos todos nós. Por isso, o documento de Aparecida eu vejo que ainda precisa ser muito trabalhado, explorado e ao mesmo tempo, estudado constantemente, assim como os outros documentos que já foram escritos, né, de outras conferências antes de Aparecida, para que a gente possa realmente nos debruçar e explorar esse documento que tanto tem a oferecer. Como mesmo você falou, talvez daqui a 100 anos o documento de Aparecida ainda venha, com certeza, ainda não. Com certeza tem muito a oferecer daqui a mais de 100 anos, até porque tudo aquilo que o Espírito Santo inspira na igreja no passado e no presente serve para o futuro, porque o Espírito Santo vai renovando, vai suscitando aquilo que é necessário a gente renovar na comunidade pastoral. Era isso que eu tinha a dizer, mas acredito que o documento de Aparecida, como você falou, precisa ser ainda explorado muito. Deivaldo, voltou? Boa noite, professor. Boa noite a todos. É que surgiu um problema, mas aí deu certo, não precisou sair, né? Ainda bem, né? Eu tinha que ir lá para Opa! a cidade, então, à noite assim é chato, a gente. O senhor comentou lá no início, falando do documento de Aparecida, e assim, o documento de Aparecida, ele é muito voltado para a missão, né? A gente vê muito missão, missão. Às vezes as pessoas até confundem, né? Se numa paróquia, quando você fala em missão, manda procurar a coordenação do comitê, né? Vai lá atrás do comitê. E esquece que missão é o povo todo, né? A igreja todo. O Papa Francisco fala muito isso, né? Pedindo uma igreja em saída, uma igreja em saída. Eu prefiro uma igreja, né, suja, enlaminhada, cheia de poeira, mas que esteja em missão. E
E parece que quanto mais se toca nesse assunto, mais a igreja se fecha dentro das sacristias, e o povo em si não vão para a missão, não entendem o que é, né, o que é a missão mesmo. A gente desafio vocês não nem ir além, né, das pastorais ali, mas assim, as próprias pastorais, os próprios membros das pastorais, e perguntar, mais simples que seja, assim, do documento de Aparecida, que muitas vezes não nem saber o que é. Né? Parece que não levam muito a sério, falta esse levar a sério mesmo, né? E aquele livro rosa, eu esqueci o nome dele agora, que foi para que tem um símbolozinho assim, parece um Wi-Fi rosozinho com, eu não lembro assim de cor, que o autor lá comenta, né, ele faz um comentário, se eu não me engano, na página 47. Ele diz assim que a igreja, ele se refere a CNBB, escreve muito, faz muitos documentos. Isso dá uma falsa impressão de que, né, que está evoluindo. Mas que esses documentos, esses escritos, eles não são lidos nem pelo clero. Imagine pelos leigos. Né? Aí ele continua nas páginas seguintes, ele diz que há esse fechamento e um distanciamento do clero, um distanciamento muito grande do Concílio Vaticano II, e foi a partir dos anos 80, né, para cá, e que o clero, principalmente o clero mais novo, e eles caminham muito ao contrário do Papa Francisco, segundo o autor lá diz. E o Algernon Blint, ele reforça isso num livro que ele escreveu, o Rosto do Clero Novo, né? Este distanciamento. O novo clero no Brasil. Isso, onde ele diz também que os seminaristas são os mais desobedientes ao padre, o clero novo, né? E aí ele cita bispos que deixam de ser pastores, assim como o padre, né? E aí eles se cansam na parte administrativa, e essa parte da missão fica em 8º, 9º, 11º plano, né? Porque ele disse assim, ele fala, você chega nas paróquias, os padres estão cansados, morrendo de cansado. Esse ele vai ver. Né? Ai, meu Deus, estou morrendo aqui de cansado, assim como o povo, com festa, com não sei o quê, aquele trabalho voltado para os bens, a taxa ali financeira e as missões. Ele não tem tempo de dar formação para as pastorais, ele não tem tempo de ser pastor, né? Porque ele está administrando, se cansa com muitos outros tarefas, e a parte de missão mesmo, né? E ele fala, qual é o padre que sai de manhã para celebrar a tarde na comunidade, e chega lá na comunidade, ele faz missão de visitar, né? Visitar, digamos que ele tem um padre, tem um vigário numa paróquia onde eles têm 20 comunidades, além das 7, né? E aí, amanhecer o dia, vai um para a comunidade B, lá em cima da serra, e outro para a comunidade X, lá no sertão, lá, e chega lá, mas os homens estão trabalhando, as mulheres estão fazendo as tarefas de casa, mas vai com as crianças, visita, lá está só a mulher, vai visita, faz a visita, visitou todas as famílias o dia todo, de noite, celebra essa família. É isso aqui. Aí quem é que tem tempo? Eles chegam lá, enfurnado aqui, resolvendo problemas financeiros, chega dentro da sacristia, chega na matriz para celebrar, correndo, aí se soca dentro da sacristia, aí sai da sacristia, celebra, volta para a casa paroquial. Vai para as comunidades, chega lá, atrasado em cima da hora, dá o recado, vem, volta para trás. E aí, missa particular, parte financeira, e passa o tempo disso. Aí, cadê as pastorais para ter informação? Eu desafio vocês, as paróquias de vocês,
falar numa formação de Concílio Vaticano para eles, que eles vão perguntar com o que é que come, se come com rapadura, como é isso? É feito uma farofa que a gente come isso aí? Documento de Aparecida, é proibido você falar, citar alguma coisa numa reflexão, numa celebração que você vai fazer, porque o pessoal vai dizer, o que é isso? Então está falando de quê mesmo? Né? Documento de Aparecida, o que é isso? As pastorais, tá? Não estou exagerando, falando das pastorais. Pergunte o tema da campanha da fraternidade desse ano que nós estamos vivendo e o próximo. E campanha da fraternidade, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. As pastorais, tá? O povo mesmo, assim, ó. Né? Agora eu queria que você comentasse um pouco mais em relação à igreja, né, os católicos diminuir bastante assim, o número, como você falou, até 2030, você disse. Né? Eu creio que não chega até lá, mas comente um pouquinho isso, hein? Então, essa questão veja só, tem gente que diz assim, bom, mas o que vale é a, é a quantidade, né, é a qualidade, não a quantidade. Na semana passada eu tive um embate desse, assim, com uma pessoa que disse isso para mim. Veja só, pessoal, a gente não tem que ser nem assim, achar que bom, Jesus disse que vai estar sempre com a igreja e que as portas do inferno nunca prevalecerão, né? Então, assim, a igreja já passou por várias crises na história, essa não vai ser não é nem a primeira e nem vai ser a última. Então, assim, não vai acabar, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora, a gente não precisa nem ser otimista tolo e nem pessimista bobo também. Há uma crise que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Né? Debaixo do tapete. Agora, essa questão da diminuição de números, você pode dizer, a gente quer ser o resto de Israel, quem não está com a gente é porque não está com a verdade, não foi atingido pela luz, é uma leitura. Que eu acho uma leitura que esconde muitas coisas, é uma leitura que coloca para baixo do tapete alguns pecados nossos, meus. Né? Então, assim, a gente tem que ser o máximo realista possível. Ela não vai acabar, até que o tempo se consuma, né, a igreja não vai acabar. Essa não foi nem a primeira e nem a última crise da igreja. Mas nós não podemos negar que a igreja passa por uma crise. Nível vocacional, a nível... Conheço várias congregações que estão entregando colégio, não tem mais quem ainda não tem quem. Não tem. Conheço o trabalho numa congregação religiosa, uma menina que entra, feminina, né, uma congregação religiosa feminina, obviamente, é uma menina que entra num ano, depois de dois, 3 anos, entra outra. Que no município tinha um colégio famoso, que era das filhas de São José, entregado, passaram para iniciativa privada, não tem mais vocação para cuidar do colégio. As freiras, a maioria estão hiperidosas, com gasto altíssimo, com questão de saúde, mas na ponta você não tem quem sustenta a congregação. Como é que as pessoas vão ter, enfim, isso só para dar um exemplo. Então, veja só, nem ser otimista bobo e também nem pessimista bobo. Não vai acabar. Mas na minha comunidade, é capaz que a sua comunidade esteja uma vitalidade assim. Eu não duvido, né? Não duvido. Não é a tua comunidade que está em crise, mas, enfim. Então, vejam só. Então, o que eu tenho a dizer é que é um sinal, né, que já vem algumas décadas batendo aí. E não dá para gente dizer só, então é só a sua qualidade, não estamos preocupados com a quantidade. Não tem como. A gente não pode varrer simplesmente para baixo do tapete. Então, assim, tem vários aspectos para explicar a crise ou para tentar entender a crise atual. Talvez a gente disse uma, o Derivaldo e vocês disseram outras, tem muitos aspectos, como também tem muitas possibilidades de saída. O segredo é sempre trabalhar, como diz Santo Inácio de Loyola, como se tudo dependesse de nós, mesmo sabendo que tudo depende também de Deus. Então, o negócio é trabalhar, como se tudo dependesse de nós, mas saber que tudo depende de Deus. Saber que os nossos planos, né, precisam estar sempre permeados pelo Espírito
pelo Espírito Santo, mas temos que trabalhar, como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. O Eduardo levantou a mão? Ou alguém aí do Teologia Ok. Maringá? Sim, Eduardo. Diga lá. Então, assim, eu fazendo uma reflexão, né, de todo esse conteúdo que nós estudamos e falamos, dentro do documento de Aparecida, no seu capítulo 6, onde traz justamente esse tema, né, do caminho de formação dos discípulos missionários. Então, o terceiro ano está estudando também a doutrina da Trindade, né, ou Santíssima Trindade. Logo, as demais turmas também vão passar por essa disciplina também. Está sendo, assim, muito gratificante, inclusive. Então, assim, eu proponho para os alunos que tiverem a oportunidade de ler, quem ainda não leu, né, esse capítulo, né, do documento de Aparecida. Então, lá no seu início, logo no tema 240, né, ele diz mais ou menos assim: uma espiritualidade trinitária do encontro com Jesus Cristo, uma autêntica proposta do encontro com Jesus Cristo deve estabelecer-se sobre o sólido fundamento da Trindade, amor. A experiência de um Deus uno e trino, que é unidade e comunhão inseparável, permite-nos superar o egoísmo para nos encontrarmos plenamente no serviço ao outro. A experiência batismal é o ponto de início de toda a espiritualidade cristã que se funda na Trindade. É isso. Para mim, é uma reflexão que eu deixo aqui para a gente já estar no horário aí praticamente em cima da hora, né, 21 horas. Então, eu peço aí que o pessoal, quem tiver a oportunidade de ler esse capítulo, né, e se não, o livro todo, é uma proposta aí para vocês, né, já que, né, nós sempre temos que ir de encontro, né, aos documentos, né, nos fundar aí, né, nesses textos e procurar estudar e ver o que ele traz para nós, ok? Obrigado, pessoal. Só para concluir, o menino Derivaldo deu uma indicação. Do mesmo autor, complementando a indicação do Derivaldo, eu indicaria também esse aqui, do mesmo autor, que é um grande eclesiólogo do Agenor Briguente, professor da PUC Paraná, tá aí perto de vocês, se não me engano, né? Se eu não me engano, o Briguente está aí pertinho de vocês. E vocês imaginam do curso, né? Como todo, lembrando que tem pessoas de vários lugares, até tinha pessoas na turma que eu dei, até de outros países, né? Um outro livro do Briguente, que é professor da PUC Paraná, se eu não me engano, O Lecato da Igreja no Mundo. Um gigante adormecido e domesticado. Vale a pena ler também. Tá bom? Não são livros caros de se ter. Esse está 20 e poucos reais. O outro do Clero está 30 e uns quebrado. Tá bom? O do Clero é da Vozes. E esse do Lecato na Igreja no Mundo, um gigante adormecido. Esse é da Vozes. E o do Lecato é da Paulinas. Tá bom? Ok, então já passamos 2 minutos do tempo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço. Ok, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, professor, né, por ter disponibilizado aí seu tempo.